Hoje, Deus, Ele quer falar conosco. Ele quer falar com cada um de nós de uma maneira tão profunda, tão única, que a gente nunca mais pare de conversar com o Senhor. Nós vamos começar hoje uma conversa nova com Deus e nunca mais vamos cessar. Amém? Antes da gente ler a passagem, irmãos, eu queria fazer uma pergunta, talvez íntima. Se você não sentir vontade de responder, tudo bem, mas se você quiser e puder compartilhar conosco, né? Eu queria saber se alguém aqui tem dificuldade de ouvir a voz de Deus no dia a dia, assim. Tem a dificuldade, às vezes, de pensar, não sei se eu estou ouvindo. Levanta a mão se você quiser, se sentir confortável. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Isso vai acabar hoje, tá? Em nome de Jesus. Nós vamos aprender como ouvir a voz do Senhor. Porque esse é o desejo do nosso coração, mas acima de tudo é o desejo do coração do Senhor. Ele quer que você ouça a voz dele. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Então vamos lá, a vocação de Samuel, né? O jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Um dia, Eli estava dormindo no quarto, seus olhos começavam a enfraquecer e ele já não conseguia enxergar direito. A lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, lá onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel e ele respondeu: "Aqui estou." Correu para junto de Eli e disse: "Aqui estou, pois me chamastes." Ele respondeu: "Eu não te chamei. Volta e deita-te." Então ele se retirou e foi deitar-se. O Senhor chamou outra vez: "Samuel." Levantou-se Samuel e foi ter com Eli, dizendo: "Aqui estou, pois me chamastes." Ele respondeu: "Não te chamei, meu filho. Vai deitar-te de novo." É que Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois nunca tivera revelação sua. Então, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi para junto de Eli e disse: "Aqui estou, pois me chamaste." Então Eli se deu conta de que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: "Vai deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que o teu servo escuta." Samuel se retirou e foi deitar-se no seu quarto. O Senhor veio e de pé chamou Samuel como das outras vezes: "Samuel, Samuel." Então Samuel respondeu: "Fala que o teu servo escuta." Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho é o conhecido e famoso chamado de Samuel. Muitos de nós já conhecemos esse trecho, né? É bastante usado quando a gente vai falar de vocação, de missão, né? Nos encontros de crisma usa bastante para falar, para mostrar bem isso, que o Senhor nos chama. Assim como nesse trecho nós ouvimos o chamado de Samuel, hoje nós somos chamados. É curioso que aqui, né, Samuel estava num santuário. Onde nós estamos? No santuário. Então nós vamos entender essa palavra nos colocando no lugar de Samuel. Hoje o Senhor está chamando o seu nome, bem direitinho assim, em alto e bom som, chamando o seu nome. E aí você tem que responder: "Eu estou aqui, Senhor. Fala comigo, eu quero ouvir a sua voz", né? Hoje é o chamado. Qual que é seu nome, irmão? Fala aí. Não escutei. Fala de novo. Qual é o seu nome? Ah, muito bem. Esse é o nome que o Senhor está chamando hoje. O Senhor chama o seu nome. E aí, eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se você se lembra. Você se lembra qual foi a primeira vez que o Senhor te chamou? Eu lembro quando Deus me chamou. Ele me chamou 2 vezes, irmãos. Primeiro, ainda muito criança, porque graças a Deus nasci num berço católico. Os meus pais se casaram na igreja, tudo como manda direitinho. Hoje já não são mais casados, mas até eu nascer estava tudo nos conformes. E
a minha mãe conta, né? Eu não me lembro, mas o meu primeiro teatro na igreja, eu era nenenzinha de colo. A minha mãe e o meu pai fizeram a Sagrada Família no presépio. E aí eu fui Jesus, já assim tão pequenininha. Então esse foi o meu primeiro chamado. Graças a Deus eu já nasci conhecendo o Senhor. Mas, né, como filho pródigo, chegou um momento que eu fui, embora. Bem naquela fase boa da adolescência, sabe? Fase difícil, né? Ainda bem que eu passei. Ainda tô com cara de adolescente, mas eu já fui embora dessa época, graças a Deus. Lá na minha adolescência eu fui embora, fui pro mundo, gastei tudo, fiz um monte de besteira, mas o Senhor me chamou de novo. E foi bem parecido com essa vez aqui. Porque, para encurtar a história, né? Que história triste, não preciso contar tudo não. Mas eu tava bem afastada mesmo. E aí eu estava voltando para casa do trabalho, dentro do ônibus, eu trabalhava no Vila Galvão, e aí o meu ônibus passava na frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aquela da praça, que tem aquela praçona redonda assim, né? E eu estava afastada, gente, que eu me afastei de tal maneira que eu não fazia nem mais o sinal da cruz para passar na frente da igreja, tá? Não fazia. Mas aí lá, revoltada eu tava, brava. Só que aí lá na altura da história o coração já estava incomodando, né? Eu já sabia que eu tinha que voltar para algum lugar. E aí eu dentro do ônibus, passava todo dia na frente da igreja, eu nem olhava, eu passava assim, né? Aí nesse dia, dei uma leve olhadinha, assim, só. Quando eu olhei, a igreja nunca estava aberta. Nesse dia ela estava. Bem na hora que eu olhei, a gente estava passando na porta, assim, dava para ver lá no fundo o padre erguendo a hóstia. E aí eu ouvi o meu nome, igualzinho Samuel. Eu ouvi o Senhor dizer, volta agora. Aí eu desci do ônibus, eu nem sei, gente. É um apagão, assim. Eu me lembro disso, quando eu já lembro de novo, já estava dentro da igreja. Eu saí correndo pela rua, sabe? E entrei na igreja, aí chorei tudo que eu tinha para chorar, aí voltei, né? Aí a gente cai de novo, vai um pouco, mas desde então, estou aqui. E eu não sei se você se lembra, né? Quando foi a primeira vez, ou mais de uma vez que o Senhor te chamou. Mas é importante a gente perceber isso e reconhecer a voz do Senhor, porque Ele nos chama. E nós somos chamados por uma razão. Nós somos chamados porque nós temos uma vocação. Samuel aqui, inclusive, curiosamente, olha como o Senhor é providente. Eu estou fazendo o estudo bíblico justamente do livro de Samuel. Eu estou no capítulo 10, aí voltei um cadinho agora para meditar o capítulo 3 de novo, já tinha passado, mas bem recente, né? Então eu estou aqui bem íntima de Samuel ultimamente, conhecendo tudo da história dele. E Samuel, ele nasceu de uma mãe estéril, então ele já é aquele milagre, né? A mãe dele rezou muito para concebê-lo, então desde o ventre, como fala a palavra de Deus, ele já era escolhido, amém? Como nós. E aí, quando ele nasce, a mãe dele consagra ele no templo. Por isso que Samuel está aqui dormindo no santuário. Porque desde novinho ele já cresceu lá dentro da igreja, assim, né? Já estava incluído nas coisas. E aí Samuel, a vocação dele, quando ele é chamado pelo Senhor, ele se torna profeta e juiz daquele tempo. E aí vai fazendo uma série de coisas boas, assim. Aí a gente depois vai lendo o livro de Samuel, se vocês tiverem interesse, leia, muito bom. Mas aqui é interessante a gente perceber que, mesmo Samuel, desde o ventre da mãe, já ter sido amado, desejado, sonhado por Deus, sido consagrado, a mãe dele foi lá, apresentou ele no templo, falou lá para o sacerdote, ó, esse aí pode ficar para você, deixa ele criar aqui dentro, ele vai ser um homem ungido, um homem de Deus. Olha o que a palavra fala no versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor, por isso ele não reconheceu a voz do Senhor. Ele tinha um chamado, uma vocação linda, e ainda assim não reconheceu a voz do Senhor. E às vezes, isso pode acontecer com a gente. Você também tem um chamado, irmão. Você tem um dom, você tem uma vocação. Talvez alguns de vocês, ou até a maioria, já até esteja com a vocação de serviço definida, né? O matrimônio. Que aí, até inclusive aqui, né? Essa é a casa dos padres, né? As ordenações acontecem todas aqui, tá chegando, né? Uma. Então, existe essa vocação do nosso serviço, sim, o sacramento. Mas existe a nossa vocação do dia a dia, o nosso chamado. O chamado a servir, a sua missão. Tem pessoas na sua vida que vai cruzar o seu caminho, que depende de você para conhecer o Senhor.
Vai ter gente que ninguém vai alcançar, vai ser você. Eu tô aqui pregando para vocês, eu tô gravando, inclusive esqueci de avisar, no começo eu gravo, gente. De vez em quando eu gravo minhas pregações, coloco lá nas redes sociais para atingir mais gente, amém? Aí tô fazendo isso com essa, mas mesmo gravando, eu não vou atingir todo mundo. Vai ter gente que vai ser você que vai atingir. Vai ter um amigo seu, um vizinho, um parente, um irmão, uma pessoa no ônibus, uma pessoa na fila do mercado, dentro do elevador, que vai chegar para você precisando de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, e é você que tem que dar. Não adianta fugir. Não adianta pensar assim, não, isso aí é coisa do padre. Isso é responsabilidade da freira, do leigo consagrado, do coordenador do grupo de oração. Isso aí não é coisa para mim, não. Não. Todos nós temos uma missão e um chamado. E aí você é chamado a servir, irmãos. A servir na família, a servir aqui na paróquia, na igreja, na comunidade. Sabe, no trabalho, aonde você foi plantado, você precisa dar frutos, porque o que o Senhor faz com a árvore que não dá frutos? Ele amaldiçoa, fala, não presta essa daí. Na parábola dos talentos, aquele que escondeu os talentos, o que o Senhor disse, falou, não tá certo. E aí, o que você está fazendo com o talento que Deus te deu? E não venha me dizer que você não tem talento nenhum, hein? Porque é impossível, você foi sonhado, você é amado. A palavra de Deus diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você é escolhido. E o Senhor vai derramando dons da nossa vida. A sua missão é algo real e que te será cobrado. A sua missão, e a gente não tem uma missão só nessa vida. Em primeiro lugar, a gente tem a missão de ser santo, amém? Porque eu quero chegar no céu, irmão, você também quer? Então a sua primeira missão é essa, chegar no céu, viver a santidade. A sua segunda missão é servir. Porque quando a gente chegar lá no céu, para além de tudo que a gente tem que fazer, uma das coisas muito certeiras que Jesus falou é, quando chegar lá eu vou perguntar, você me deu de comer quando eu tive fome, me deu de beber quando eu tive sede, me vestiu quando eu estava nu, me visitou quando eu estava doente e preso. Aí até o povo responde, quando que eu te vi assim, Senhor? E o que é que ele diz? Tudo que fizeres ao menor dos meus é a mim que fazes. Então você precisa servir, irmão. Me desculpa se você está descobrindo isso agora, viu? Me desculpa, mas essa é a real. Se a gente não servir, não adianta. E a sua missão é seguir o Senhor. Aí talvez você esteja até, os mais atentos podem até estar pensando, você não falou o tema do grupo, Bruna? Por que você já leu a passagem, já começou, já está falando ainda, não falou qual é o tema? Porque o tema de hoje é uma frase muito bonita, mas é um juramento. O tema do grupo é: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Essa frase é bonita, né, gente? Digna pra gente colocar num pano de prato, numa camiseta, não é? Escrever assim, linda essa frase. Mas é mais bonita ainda da gente viver. Você precisa, irmão, entender o seu chamado para você poder dizer ao Senhor, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Eis-me aqui. Eu entendi que eu tenho uma missão e eu vou viver, eu vou te seguir, eu vou te obedecer. Porque aí, irmãos, eu trouxe aqui para a gente meditar a diferença de ouvir e escutar. Ouvir é involuntário, porque ouvir é fisiológico. Se eu fizer um barulho, você ouve. Você não pode escolher ouvir ou não, você ouve. Certo? Com exceção das pessoas surdas, que aí nasceram com essa deficiência na audição. Por isso que é algo físico. Elas têm algo no ouvido, fisicamente, no corpo. Entende? Isso é ouvir. Agora, escutar é diferente. O escutar não é involuntário. O escutar é com vontade. Você deseja escutar.
Você ouve aquilo chega no seu ouvido e você entende, você assimila. Entende? Então até mesmo uma pessoa surda pode escutar. Porque dá para escutar de diversas formas. É prestar atenção, é compreender, é conhecer. Então dizer para o Senhor, Senhor, fala que eu vou te escutar. A gente está dizendo, Senhor, fala que eu vou te obedecer, eu vou te compreender. Eu vou entender o que você está me dizendo, vou acatar, vou prestar atenção. Entende a diferença, irmão? É isso que nós precisamos viver. Só dá para escutar quando a gente conhece, quando a gente tem intimidade. Só dá para a gente ouvir a voz de Deus e internalizar ela e viver a voz de Deus na nossa vida quando a gente tem intimidade com o Senhor. Quer ver? Eu sempre dou esse exemplo. Imagina, irmã, como é seu nome? Não me fala. Ainda bem, não ouvi. Imagina que eu vou ir trabalhar todo dia e pego o ônibus junto com a irmãzinha. Todo dia. Todo dia a gente senta, vai lá se ver no ponto de ônibus, né? E mandar aquele sorrisinho assim. Aí quando tá um frio igual esse, né? Até comenta, faz, nossa, hoje tá frio, né? Nossa. Ai, que esse ônibus tá demorando, não é assim que a gente faz? Se eu trabalhar 40 anos na mesma empresa, pegar o mesmo ônibus todo dia, 40 anos, sentar do lado dela todos os dias no ônibus, eu conheço ela? Sim ou não? Não. Por isso que eu falei, nem falo os nomes, mas é Ana, né, irmã? Ana. Eu só conheço se eu for íntima dela, se eu me abrir, se eu perguntar o nome, se eu perguntar quem ela é, de onde ela veio, para onde que ela está indo. Nós brasileiros temos essa mania, né? A gente é bem conversador, coisa bonita até que a gente tem, né? Somos simpáticos, a gente está na fila do mercado, a gente conversa, puxa papo, vai conversando com um monte de gente. Aí a gente conhece um monte de gente, mas não está conhecendo. E às vezes a gente faz isso com o Senhor. A gente vem todo dia, 40, 50, 60 anos, vem na igreja e não conhece o Senhor. E só fica aqui ouvindo, só ouve. Mas ouvir é involuntário. Ouvir é involuntário. E a igreja, né, se esforça, faz rifa, melhora o som, compra microfones novos para que cada vez mais pessoas possam ouvir. E a gente melhora a caixa de som, que luta que é também, né, gente? Aparelho de som em igreja. E aí quebra uma coisa, estraga e o padre vai lá, faz rifa e muda. Porque ele quer que cada vez mais pessoas ouçam e o volume aumenta e chega. Só que ouvir não é necessário, não é só isso. Precisa escutar, precisa viver. Senão não adianta nada. Senão você está pegando ônibus com Jesus todo dia, indo e vindo, e não sabe quem Ele é. Talvez por isso Samuel não reconheceu ali a voz do Senhor. E talvez por isso a gente tenha dificuldade às vezes. Porque nós precisamos deixar Deus se revelar a nós. A gente precisa entender. Porque só quem é íntimo conhece. O Senhor diz, as ovelhas conhecem a minha voz, conhecem a voz do pastor. A gente precisa ter essa intimidade, sabe? Para a gente conhecer de verdade, para a gente viver como irmãos, para a gente se entender, às vezes se entender num olhar. Sabe aquela pessoa, aquele seu amigo, alguém da família, às vezes mãe faz isso com o filho, né? Conhece pelo cheiro, só de olhar já sabe. A gente precisa buscar isso com o Senhor. Com Deus a gente precisa buscar ter essa conexão, né? E aí, agora vamos para a prática, né? Agora que entendemos como vamos fazer para ouvir o Senhor. Aí a primeira coisa, né, quando eu perguntei, Senhor, como ouvir a sua voz? Aí, bom, primeiro é isso que a gente falou, né, na intimidade, abrindo o coração, sendo próximo do Senhor, comunhão com Ele. Mas aí a primeira coisa que o Senhor me fez foi lembrar daquela musiquinha. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento
todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Então, o primeiro jeito, fala no irmão. Quantas vezes a gente não se deparou com alguém que falou aquilo que a gente precisava ouvir? É ou não é? Às vezes é numa pregação, né? Às vezes a gente vai num retiro, num evento, num grupo de oração, no padre, na homilia, e parece assim que ele ouviu a nossa oração dentro de casa, né? Fala certeiro. Isso acontece, o Senhor usa dos nossos irmãos. E aqui eu quero até abrir um parênteses, né? Porque às vezes na nossa vida tem situações que a gente acaba tomando uma postura até um pouco arrogante. Já ouviram quem fala assim: eu não pedi a opinião de ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço do jeito que eu quero, eu não te perguntei nada. Não tem gente que é assim? Deus queira que nenhum de nós, né, irmãos? Mas aí existe 3 tipos de pessoas que você precisa ouvir. 3. Primeiro, aquelas que te amam. Aquelas que te amam de verdade. Porque elas podem até falar algo errado, mas elas vão falar na melhor das boas intenções. Aquelas que te amam mesmo, tá? O amor real, o amor verdadeiro. Não o que a gente finge que é amor. Amém? O segundo tipo de pessoa que você precisa ouvir é para quem você perguntou. Que às vezes a gente pergunta e não gosta da resposta, aí fica bravo. É ou não é? Mas se você perguntou, ouça. E pergunta, irmão. Principalmente para o condenador, perturba o ouvido dele. Vai perguntar para ele as coisas. Fala, irmão Antônio, o que eu faço com a minha vida? Que o meu filho está triste, me ajuda. Ele vai ajudar. Porque se ele não souber, ele tem para quem perguntar, não tem, irmão? Vá perguntar para o padre, pergunta mesmo, não tenha medo. E ouça a resposta. Nem sempre a pessoa vai falar tudo certo, nós somos seres humanos, às vezes vai falar uma coisa errada. Mas aí você filtra. Tá bom? E o terceiro tipo são as autoridades. Aí com autoridade aqui, eu estou dizendo autoridade naquele assunto. Por exemplo, você vai comprar um carro, você quer comprar um carro. Então, se você ouvir a opinião de um mecânico, muito bom, confiável, ele é autoridade naquele assunto. Então você pode ouvir, entendeu? Então, dentro daquilo que você precisar, busque alguém que te ama. Alguém que você perguntou, alguém que te interessa a opinião, ou alguma autoridade no assunto. E sabe quem é autoridade em todos os assuntos? Todos, gente, mas todos. Não tem um que ele não saiba. Aquele lá, ó. Pode perguntar tudo pra ele. Tudo, não tem nada que você possa deixar de fora. Amém? Então vamos seguir, esse é só o primeiro, tá? No irmão. Como ouvir o Senhor através do irmão. Aí o segundo é na palavra, né? Aqui está. Esse aqui é o WhatsApp de Deus, gente. Adiciona ele, viu? Aqui tem as conversas tudinho pra você ter. E Deus tá falando sozinho aqui às vezes, né? Que fica lá em cima da cômoda, pegando uma poeira. E aí Deus fala, não tem ninguém pra ouvir, né? Leia a sua Bíblia. Se olhar minha Bíblia aqui, tá tudo rabiscadinho, tá vendo? Um monte de coisa escrito e alinhado. A gente tem que ter zelo com as coisas de Deus. Aí tem gente que fala assim, ai não, é sagrado, não posso escrever. Pode sim. Não é falta de zelo não, anota, escreve, pega a caneta, passa, ai Deus, entendi isso aqui você falou, pega um caderno, anota. Estude a Bíblia mesmo, todo dia. Fale com o Senhor. E aí, irmãos, às vezes pode ser um pouco difícil de entender, às vezes a Bíblia tem uma linguagem mais rebuscada, mas aí vamos ser criativos. Primeiro que você, para começar a ler a Bíblia, não tem que começar a ler de Gênesis, tá? Porque a Bíblia funciona igual uma biblioteca. Se a gente for lá numa biblioteca, você for aqui, tem uma estante, tá? Uma estante aqui de livro. Se eu for aqui no primeiro livro, pegar o primeiro, ler, depois eu ler o segundo, terceiro, aqui na ordem da biblioteca, não vai entender nada. É assim que está a Bíblia. Ela não está em ordem cronológica. Então, é os livrinhos um do lado do outro. Não dá para você pegar assim e assim que você vai ficar confuso. Tá bom?
Então vai lendo ali o Novo Testamento, começa com a primeira carta de São João, que é uma carta linda, onde o Senhor exala de amor. Você espremer assim a carta de São João, sai uma gota de amor purinho do Senhor assim. Aí, Bruno, ainda tenho dificuldade e tal, não sei o que fazer, gente, internet. Vai na internet e fala assim, hoje estou triste, qual passagem é boa? Pronto, vai aparecer um monte de versículo, você vê lá e abre na sua Bíblia. Pode fazer isso, tem gente que pensa, uma vez eu ouvi falar, mas isso não é errado, fico meio envergonhado, parece que eu estou enganando a Deus. Não, gente, não cai nisso não, isso é a armadilha do inimigo para fazer você parar de ler a Bíblia. Faz isso não. Pode sim, inclusive na minha Bíblia aqui no final, depois você olha na sua, pode ter. Lá no final mesmo, nas últimas coisas, tem quando ler a Bíblia, aí tem assim, quando se sentir triste, aí tem umas 5 opções de versículo. Quando estiver sozinho, aí tem umas outras 5 opções. Quando estiver muito alegre, entendeu? Tudo a situação, tudo que você quiser, procura. Bruno, ainda não dá, ainda não sei. Não estou substituindo a Bíblia, tá, gente? Mas existem também esses livros, tem vários, essa edição aqui é muito boa, mas esses livros 365 dias com o Senhor, já viu essas coisas assim, que todo dia tem uma passagem? Às vezes todo dia um salmo, tem uns que é todo dia um versículo, entendeu? Esse aqui é muito bom, o Senhor fala em primeira pessoa, então é uma conversa mesmo. Ele fala aqui, gente, assim... Ele fala, filho, estou te dizendo isso e aquilo, tu me conheces, eu te separei para mim, eu te escolhi, você é meu. Ele vai falando, é uma conversa com o Senhor. Então procura livro assim, sabe? Vai ler sobre Nossa Senhora, usa todos os recursos que você tem. Bota lá na internet pregação, hoje eu quero saber sobre perdão. Pregação sobre perdão, vai aparecer um monte de pregação do Padre Léo. Padre Léo maravilhoso, canção nova. De vez em quando pode aparecer uma minha, que eu estou aí gravando. Entende? Gente, recurso a gente tem. Vai atrás de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Ok. Depois, né? Até na musiquinha, né? Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Aqui no coração é saber identificar a voz de Deus. E aí aqui eu vou te dar outra dica, tá? Como saber quando é Deus falando? Ele pode falar em alto e bom som, assim, aqui no ouvido físico, falar o seu nome, você ouvir a voz? Sim. Nada é impossível para Deus, pode. Mas na maioria das vezes, o Senhor fala dentro do nosso coração, não é uma voz física que a gente ouve, tá? É aqui dentro. É quase no sentido de intuição, sabe? Aquela vozinha da consciência, é isso. Agora, como identificar quando é a intuição, quando é a voz da consciência, quando é o Senhor, quando é o inimigo, como que a gente faz? Aí tem um macete, que é assim. Ouviu uma coisa, sentiu ali. Se aquilo te trouxer paz, vem do Senhor. Se trouxer confusão, vem do humano. E se trouxer perturbação, vem do inimigo. Entenderam? Usem essa régua. Me trouxe paz no coração, é do Senhor. Me trouxe confusão, tô meio assim, não sabe, aquela incômodo, uma coisa que tô meio cambaleando, é do ser humano. O que nem sempre é ruim, tá, irmãos? Às vezes você precisa amadurecer, às vezes você precisa entender. A gente não pode condenar o nosso lado humano também não, tá? Uma vez eu ouvi uma pregação que a pessoa falou assim, se eu for rezar aqui pela irmã, aí eu vou rezar e falar assim, tira tudo que é do humano, tira, Senhor, tudo que é do humano, arranca todo o humano dela. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que acontece com a irmã? Ela some, desintegra, vai embora. Não é? E às vezes a gente reza assim, tira tudo que é do humano, arranca o humano. Não, gente, ser humano não tá errado não, viu? Aí você discerne, né? Fala pro Senhor ir medindo e te direcionando. Agora, quando traz perturbação, perceba a diferença do que é uma confusão e de uma perturbação. Perturbação é briga, é confusão, é algo assim, demoníaco mesmo, tá? Você fica insônia, é uma coisa incômoda demais mesmo, assim. Você está perturbado, isso é de Satanás, renuncia, manda embora. Amém? Estão entendendo, gente? Sim ou não? Sim. Ai, glória a Deus. E, por último, uma coisa que é importante também para a gente identificar quando é Deus é a confirmação.
Renovação carismática adora uma confirmação, né? A gente tá rezando, aí vem um confirmo. Ô, glória, eu senti isso. E vai indo, graças a Deus, que o Espírito Santo que habita no meu coração, habita no seu, habita no do irmão. E ele vai trabalhando em unidade. A igreja trabalha em unidade. Então, quando tiver desunião, quando, sabe, tiver algo quebrado, algo repartido, não é do Senhor. E também o Senhor não vai dizer nada que contradiz. Né? Ele não vai dizer uma coisa para você e outra para o irmão. O Senhor não vai dizer nada contra o que já está escrito aqui. O Senhor é imutável. Então, com essas reguinhas, a gente vai entendendo e vai direcionando o que é do Senhor, o que não é. E reza, irmão. Por exemplo, senti no coração que eu tenho que falar ali com aquela irmã ali, mandar um recado para ela, falar uma coisa. Aí eu não sei se eu tenho que falar, e fica aquela, meu, será que é de Deus? Será que... Aí fica naquilo, né? Aí vai, não sei o quê. Sabe o que você faz? Reza, fala, Deus, eu vou lá, viu? Se não for, o Senhor me avisa, o Senhor me fala. Fala para ela não ouvir, entendeu? Que entra no coração, sai no outro ponto, ele escuta. Aí você fala, e no final fala assim, irmã, fez sentido para você? Se não fez, viu? Desculpa, eu errei. Pronto, errar também é humano, gente, tá tudo bem. Lembra? Ser humano, tá? Ó. O que importa é a gente ser humilde, reconhecer, poxa, entendi errado, me perdoa, vou rezar mais. Porque na maioria das vezes é para você falar mesmo. O Senhor está te usando e como eu disse, tem pessoas que só você vai ser usado para alcançar. Se você não falar, ninguém vai dizer. Talvez você é a última esperança daquele irmão de ouvir uma palavra boa naquele dia. Talvez você é o único evangelho que ele vai ler a sua vida, irmão. Não desperdiça a chance de evangelizar ninguém. Ninguém. E claro, né? O Senhor, ele usa dos sinais, dos milagres, da natureza, tudo que ele quiser. Que aí é a parte que a gente mais gosta, né? Como é bom a gente ver um milagre, não é, irmão? Ai, que maravilha! E é maravilhoso mesmo quando Deus nos dá a graça, tem a misericórdia de nos permitir enxergar a graça dele. E isso é lindo também, o Senhor usa, a gente pode pedir sinais. Porém, cuidado para não ter aquela fé, como a gente fala, né? A fé de São Tomé. Eu só acredito vendo. A gente precisa ter muita temperança nessa parte do sinal, porque senão a gente começa a brincar com Deus, né? Aí a gente só acredita se ele mandar um sinal, aí a gente já não acredita mais em Deus verdadeiramente. A gente acredita naquela fé rasa, só em arrepios. Porque se ficar arrepiado fosse símbolo de Deus, nossa, que bom, que tá um frio danado, né? Fosse isso, a gente se mudava pro Alasca e tava bom a beça. Mas não é, né? Não é assim. Mas o Senhor também usa dos milagres e dos sinais, então, bendito seja Deus. Eu sempre, para encerrar, né, é sempre curioso porque, sabe aquele bichinho, parece um grilo, mas ele é verdinho, o bichinho esperança? Sabe aquele inseto esperança? Toda vez, irmãos, que eu tô sem esperança, aparece um bicho daquele. Toda vez, é genial como Deus fala comigo, com esse bichinho assim. Eu e esse bichinho, nossa, a gente tem uma relação boa. Não é sempre que eu o vejo, mas toda vez que ele aparece... Aqui em São Paulo vejo menos, né? Porque eu não falei no começo, não sei se vocês se lembram, mas eu sou carioca, talvez vocês tenham percebido pelo sotaque também. Sim, vagalume também a gente quase nunca vê, né? Mas também é um sinal de Deus. Lá em Petrópolis, né, onde eu nasci, na cidade interior, muito mato, a gente via mais inseto. Aqui eu vejo cada vez menos, mas aí é que eu vejo mais ainda a obra do Senhor, porque quando aparece uma esperança, eu falo, eita, entendi o recado, Senhor. Deixa eu renovar a esperança aqui. Entende? E confia, porque o Senhor, ele fala do jeitinho que você entende. Se comigo ele usou essa metodologia, porque faz sentido para mim. Como ele falou de pescaria com Pedro, porque ele era pescador. Entende? Ele falou de agricultura com aquele povo que entendia de agricultura. Ele vai usar para falar com você aquilo que faz sentido para você. Última vez que eu preguei sobre isso, uma irmã falou assim, Deus falou comigo uma vez eu fazendo um bolo. Eu falei, é isso aí. Ela falou, adoro fazer bolo. Aí o bolo estava desandando, eu rezei, o bolo ficou bom lá, foi o melhor bolo, todo mundo comeu. E foi isso, Deus falou comigo na receita. E é assim, Deus vai usar aquilo que faz sentido para você. Quanto mais você está disposto a ouvir, mais Ele está disposto a falar. Amém? Vamos rezar então? Eu te convido a ficar de pé, irmão, nesse momento. Nós precisamos desejar mesmo escutar a voz do Senhor.
Porque no momento em que a gente quiser mesmo, assim, quando a gente se disponibilizar, fala, Senhor, fala que o teu servo escuta, Ele vai falar. Ele vai falar do jeitinho que você precisa para ouvir. Ele vai usar tudo o que for necessário, porque a palavra de Deus diz, se a gente não falar, as pedras falarão. Então o Senhor é aquele capaz de usar tudo para te alcançar. Então, nesse momento eu te convido, irmão, coloca a mão sobre o seu coração, feche um pouquinho os seus olhos e vá pedindo isso. Fala comigo, Senhor. Fala no meu coração, Senhor, aquilo que eu preciso ouvir hoje, aquilo que eu preciso entender.